essas três temperaturas que está nesse texto que nós acabamos de ler, que é frio, quente e morno. Essas são as três temperaturas que há na igreja. Ao final desta reflexão, nós vamos precisar nos enquadrar em uma delas. Ok? Ninguém, eu disse? Ninguém está fora desta categoria, ou seja, fora de uma dessas temperaturas. Ou você é quente, ou você é frio, frio é o primeiro, né? Ou você é frio, ou você é quente, ou você é morno. E aí nós vamos aprender e entender em qual situação nós estamos, ok? E a temperatura geral da igreja, né? A gente pode avaliar essa temperatura. Num contexto nosso, nós podemos medir, aferir, certo? Mas também individualmente também podemos fazer isso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos primeiro desfazer um algo. A gente sempre aprendeu que esse texto está falando do fervor espiritual. Tem gente que é quente, tem gente que é frio e tem gente que é morno. E aprendemos que o morno é aquele que ele é quente na igreja, mas ele é frio lá fora, né? A gente aprendeu assim. Ele é crente aqui, ele é quente aqui na igreja, ele é pentecostal aqui na igreja, porém ele não é a mesma coisa, ele não é o mesmo pentecostal lá fora, né? Onde ele trabalha, onde ele estuda. E esse é o morno, que é quente e que é frio, né? Ok? Então a gente aprendeu que isso aqui significa o fervor espiritual, né? Que a gente é quente, a gente é frio, a gente é morno, né? Para os assembleanos, nós somos pentecostais, então somos quentes, né? Para os presbiterianos que não acreditam nessa questão do Pentecoste, eles são frios. E o morno é aquele que nós apelidamos há uns anos atrás de crente Raimundo, né? Lembra? Saiu até hino sobre isso. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não é? Foi feito até louvores sobre isso, ok? Mas não é nada disso que o texto está dizendo, tá bom? Porque quando Jesus repreende a igreja, Jesus está dizendo assim no versículo 15: eu sei as tuas obras, ok? Então logo, essa temperatura, ela não é uma temperatura, um fervor espiritual. Mas Jesus está dando um caminho aqui, porque ele já está dizendo: eu sei as tuas obras. Então ele está dizendo que as nossas obras, o que a gente faz, pode ser quente, pode ser frio e pode ser morno. E é interessante que ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Aí Jesus diz: tomara. A nossa tradução antiga está Oxalá, que é queira Deus. E aí os nossos tradutores de 2000 para cá tirou Oxalá porque o pessoal estava confundindo com alguma coisa da macumba, né? E Oxalá era Oxalá. Aí eles tiraram e colocaram tomara, né? Então ele diz assim: tomara que foras frio ou quente, ok? Tomara.
E aí dá a entender o que a gente aprendeu, que a gente precisa ser quente ou frio, a gente não pode ser morno. E aí eu não entendo nesse fervor espiritual que Jesus quer que a gente seja frio, num fervor. Se isso significasse o fervor espiritual, eu não entendo que Jesus prefere que nós sejamos frio, não é? Então, essa teoria ela já cai por terra. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia, ela era rica. Ela era a igreja mais rica. Era uma cidade rica. Então, automaticamente a igreja era rica. Era uma das igrejas mais ricas da Ásia Menor. Okay? Lá era onde era feito, fabricado as empresas têxtil de roupas, era feita lá, né? Colírio era feito lá. Inclusive existia dois tipos de colírio. Existia um colírio para os olhos e existia um colírio para os ouvidos, para vocês verem que o negócio lá era terrível, né? Ouro, eles tinham ouro em abundância. Então era uma cidade muito rica. Jesus usa todos esses pormenores da cidade e espiritualiza isso para a igreja. Porém, apesar deles terem roupas de primeiro mundo, de última geração, ter colírio, ter ouro, eles não tinham água potável. A água de Laodiceia era muito ruim, tá? Era muito ruim, ok? Então o que eles fizeram? Como eles eram ricos, eles tiveram uma brilhante ideia. Tinha a cidade de Colossos e tinha a cidade de Hierápolis. Fizeram dutos para trazer água de Colossos e água de Hierápolis, para que essas águas chegassem em Laodiceia e o povo bebesse, porque a água de Laodiceia não era potável, era uma água muito ruim, não dava para beber, era muito saloba na nossa linguagem aqui, saloba, tá? Então o que eles fizeram? Fizeram um duto vindo de Colossos e um duto vindo de Hierápolis. Duas fontes fizeram, ok? Então fizeram, de Colossos vinha a água fria e de Hierápolis vinha a água quente. Água fria, uma fonte fria e uma fonte quente. Então eles vinham e encontravam-se na cidade de Laodiceia. Só que quando chegava na cidade de Laodiceia, esse quente, eles fizeram um duto muito estranho, porque pegaram, em vez de fazerem o duto separadamente, água quente e água fria, não, eles fizeram um duto para se encontrar na cidade. Então o que aconteceu? A água quente se encontrou com a água fria e deu água morna. Tudo bem? Então o que acontece? O povo começou a passar mal, porque a gente toma água gelada, sim ou não? A gente toma água quente. Quem toma café aí? Toma café. Você gosta de café quente ou gelado? Tem que esquentar a água, sim ou não? Tem que esquentar. Só que acontece, quando as pessoas iam beber a água da fonte, a água estava morna. Ninguém toma água morna, é horrível. Então eles começaram a passar mal. Jesus pega todo esse contexto da cidade e aplica na igreja, porque a igreja estava desta mesma forma. E o importante é você salientar, vocês observarem, vocês marcarem, quando Jesus diz: eu sei as tuas obras. Isso é importante. Então, todas essas três temperaturas estão relacionadas às obras. Okay? Está relacionado às obras, tá? Não está relacionado a fervor, tá bom? Não está relacionado a fervor espiritual. Eu estou quente, eu estou frio ou eu estou morno. Não. Está relacionado a nossas
obras. Então vamos lá. Dito isso, vamos começar. Qual é a primeira temperatura? Frio. É frio? Primeira temperatura? É frio. Vamos lá. A primeira temperatura, a primeira água, era água fria. Primeira temperatura, frio. Essa água era de Colossos. Era uma água fria. E esta água na cidade de Colossos para que servia? Servia para refrigério. Refrigerar, ok? Água gelada. Alguém aqui toma água gelada quando está muito calor? Vocês tomam? Amém? Tomam água gelada. Para quê? Para refrescar. Para refrigerar. Em alguns lugares, aqui é pouco, mas existe. As pessoas tomam banho frio, né? Não é o meu caso. Não tomo banho frio. Mas em algumas regiões de São Paulo, quando está muito, em algumas regiões do país, em alguns estados, quando está muito calor, as pessoas tomam banho de água fria. Para quê? Pernambuco. Para refrigerar o corpo. Qual é a ideia de Jesus para nós nesta noite? Jesus está dizendo, olha, eu sei as tuas obras. Que você precisa, isso aqui é paradoxal. Jesus falar que nós precisamos ser frio. Isso é paradoxal. Tá? Isso beira uma heresia. Tá? Mas eu acho que mais heresia é a fala de Jesus sendo interpretada erroneamente quando ele diz: tomara que você seja quente ou frio. Foi ele que falou. Porque ele não está falando de fervor espiritual. Se ele estivesse falando de fervor espiritual, ele não falaria para a gente ser frio. Porque não combinaria. Ele falaria que precisaríamos ou precisamos ser quente. Então quando ele está falando, tomara que você seja frio ou quente. Então ele está dizendo, nesse grau de temperatura, as nossas obras são medidas e elas podem ser frias. Por quê? Porque frio, a água fria aqui representa o quê? O que representa? Oi, representa refrigério. Tá bom? Então anota aí. Então refrigério tem dois sentidos aqui. Primeiro sentido é a relação com a sensação agradável produzida pelo frescor. Segundo sentido, é uma figura que indica consolo, alívio de qualquer natureza. Tá? Então, veja bem uma coisa. A primeira temperatura é frio, fria. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a igreja dele foi estabelecida e nós fomos estabelecidos e as nossas obras devem ser ou deveriam ser obras que refrigeram. Ok? Refrigeram quem? Quem? As almas. Vamos lá, eu preciso entrar aqui. O refrigério na Bíblia é utilizado para descrever um momento de, primeiro, descanso, segundo, alívio, terceiro, renovação, quarto, restauração. Deu para anotar? Não. Refrigério na Bíblia é utilizado para descrever um momento de descanso, alívio, renovação e restauração.
Descanso, alívio. Faltou, parou aonde? Parou aonde? Descanso. Eu falei não utilizar. Hã? Ele ainda está utilizando. É utilizado para descrever um momento de descanso, alívio, renovação e restauração. Amanda, Mateus 11, 28, para a gente entender. O que é que Jesus queria da igreja de Laodiceia? Ele queria que a igreja tivesse a primeira temperatura. Qual é? Fria. Fria. Frio. Para quê? Ele queria que a igreja fosse um lugar de descanso, alívio, renovação e restauração. O que Jesus queria é que a igreja tivesse esses princípios de refrigério. Vamos para o texto? Quem disse essas palavras? Quem disse? Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Gente, entenda uma coisa. Quando vocês entregaram a vida de vocês para Jesus, seja onde for, qual foi o segundo passo? Meia hora aqui. Foi? Batismo e a ceia. Muito bem. Só que para ter o batismo e a ceia, eu precisei fazer algo. Entre entregar a minha vida a Cristo e ser batizado, eu tive que fazer algo. Também. Seguir. Eu já entreguei a minha vida. Agora precisa seguir. Hã? Discipulado. Mas para ser discipulado eu precisei fazer o quê? Deixar o velho. Hã? Deixar o velho. A velha que era Deixar isso. Mas eu precisei fazer algo. Abre meu coração para ele entrar. Ajuda Pedro, fala alguma coisa. Eu vou ajudar vocês. Quando vocês entregaram a vida para Cristo, antes do batismo e ceia, vocês ficaram em casa? Não. Não, Vocês fizeram o quê? Ah! Oh, Deus abençoe ele. Meu Deus. Então vejam, vamos lá. Raciocina comigo. Você entregou a sua vida a Cristo. Antes do batismo nas águas, você teve que fazer o quê? Frequentar a igreja. E ao culto. Ok? Por quê? Para aprender. Se você já entregou a sua vida a Cristo, Agora precisa. para que ir para a igreja? Aprender o caminho. Aprender o caminho? Sim. O que mais? Se preparar. Se preparar? O que mais? Para conhecer. Conhecer? Hã? Ser lavado pela palavra. Ser lavado pela palavra. Eita, Glória. Hã? pra ter comunhão. Para ter comunhão. Muito bem. É tudo isso aí. É tudo isso aí. Comer a palavra. É tudo isso aí. Né? Isso Maravilha? você. Agora, aprendam uma coisa. O que eu quero dizer para vocês é que tudo isso é importante, mas Jesus, ele quer que a igreja tenha essa temperatura de refrigério, que esse lugar seja um lugar de refrigério, porque a igreja é um agente de Deus na terra. Deu para entender? Então, Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansado e que eu
Ok? Jesus faz isso, sim ou não? Sim. Mas qual é o agente que ele usa para que isso aconteça? Igreja, gente. O que eu preciso que vocês entendam, porque eu estou cansado. Tá? Estou meio lento hoje. Essa semana eu acordei 3h30 da manhã, além de acordar todos os dias 4h30, mas exclusivamente um dia eu estou sofrendo o trauma até hoje, de acordar 3h30 da manhã. Então não é complicado, mas vamos lá. O que eu preciso que você entenda, Renata, é que a igreja é o agente de Deus aqui na terra. O que Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia e falando para nós aqui é, como agente de Deus que somos na terra, e ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas é importante saber que esse processo não vai acontecer dentro de casa. Eu tenho que vir para onde? Para a igreja, que é a agência de Deus na terra. É ela que transmite o refrigério vindo de Cristo. O que Jesus está dizendo na Laodiceia é, ei, eu quero que vocês tenham uma temperatura fria. Que fria é essa? Não é de fervor, não é de frieza, não, é uma temperatura que traga para as pessoas descanso. Quando as pessoas adentrarem aqui, elas vão vir cansadas, e aqui elas vão encontrar descanso, vão encontrar alívio, vão encontrar renovação, vão encontrar restauração. É isso que ele está dizendo na Laodiceia. E ele está dizendo para nós aqui nessa terra. Ele está dizendo para nós aqui hoje, essa noite. Ok? Ele está dizendo, esse refrigério a igreja precisa produzir. Porque se nós, como igreja, não somos agente de Deus na terra, não fluir esse refrigério, nós estamos falhando em nossa missão. E corremos o risco de sermos condenados. Ok? Ok? Sim ou não? Então, isso está relacionado à obra. A ideia é, o que você tem feito como igreja tem transmitido refrigério para aquele que está cansado, tem transmitido alívio para aquele que está desesperado, tem transmitido renovo para aqueles que estão cansados, tem transmitido restauração. A ideia é essa. Essa é a ideia. É isso que nós precisamos nos perguntar. Nós, como igreja, somos agente de Deus aqui na terra e precisamos ter essa temperatura. As pessoas vêm para cá cansadas, tem que sair daqui renovado. As pessoas vêm para cá sem alívio, tem que entrar aqui, ser aliviadas, serem renovadas, serem restauradas. O problema, e aí nós vamos no contexto geral, é que nem os crentes estão sendo renovados. Já ouviu aquela frase que já ouvi algum crente dizer assim, eu fui para a igreja e voltei pior. Isso para não falar que voltou do mesmo jeito, né? Que aí já tá mal, já tá ruim. Aí diz assim, eu voltei do mesmo jeito, né? Aí para ficar mais pior ainda, ele diz assim, eu voltei pior. Eu não estava bom, mas quando eu fui, voltei pior. Por quê? Porque a igreja não está fazendo o papel de agente de refrigério na terra. Ok? Agora, gente, se o ambiente não refrigera quem frequenta, vai refrigerar quem é visitante? Não. Vocês estão aí? Vocês estão me entendendo? Amém? Porque se nós somos agente de Cristo, quais são as primeiras pessoas que precisam ter
Descanso. Qual é a primeira pessoa que precisa ter alívio? Restauração. Me responda com sinceridade. Estamos tendo? Não. Estamos tendo? Não. Estamos tendo alívio? Então, isso é individual. Estamos tendo alívio? Estamos sendo restaurados? Estamos? Estamos descansando ou saindo daqui mais cansado? Oi? Hã? Estamos sendo renovados? Dia após dia? Agora, para quem diz que não, por que não? A água que corre na igreja, ela precisa, essa água fria, ela precisa refrigerar. Mas primeiro refrigerar quem frequenta. Eu acho que é um paradoxo no texto, quer dizer, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou e humilde, e que mais? E encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu fardo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é, meu fardo é leve. Ok? Isso é para quem? Então, imaginava eu que era para alguém que estivesse chegando para se encontrar com Cristo. Agora, como é que alguém chega para encontrar com Cristo, para receber um refrigério de que eu estou 40 anos e até agora não tenho? Se vocês olharem no texto, Jesus não está falando para não crente. Eu já vi gente pregando isso aqui para não crente. Quando diz, eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Jesus está falando para a igreja. E Jesus, eles eram tão, mas tão, que Jesus estava do lado de fora da igreja. Ok? Então eu já vi gente pregando isso aqui, dizendo que é Jesus batendo na porta do coração da pessoa não crente. Não. Jesus está do lado de fora da porta da igreja de Laodiceia, porque eles eram mornos, não eram quentes. E nem era frio. Então Jesus estava batendo lá de fora, dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ok? Eu entrarei. Vou ceiar com vocês. Mas se vocês abrirem a porta. Então aprenda uma coisa. As nossas atitudes muitas vezes deixam Cristo do lado de fora. E a gente acha que está aqui adorando e abafando. E Jesus está do lado de fora. Posso entrar? Não pode não. O ambiente não te serve. Ok, gente? Amém? Então, o lugar é um lugar de quê? É um lugar de refrigério. Que significa? Lugar de descanso, alívio, renovação e restauração. Ok? Segunda temperatura. Quente. Quente? É isso? É quente? É quente. Então primeiro é frio. Refrigério. Quente. As águas quentes da cidade traziam cura. Elas eram medicinais. Ok? As águas de Hierápolis, nome difícil, elas eram águas quentes fluviais. Ou seja, elas tinham remédios dentro dela que servia para a cura. Ok? Vocês estão aí? Amém?
Tudo bem? Elas tinham... É interessante, gente, que a água tinha remédio para dores. Era interessante esse negócio. Ela tinha... como é o nome do remédio? Antibiótico. Só que com a mistura do frio com o quente, ficava morno e matava. Não servia, porque a água ficava ruim. Ok? Então, quando Jesus disse, eu gostaria, eu queria, tomara que vocês sejam quente, frio ou quente. Por que frio? Porque frio refrigera. Por que quente? Porque cura. Vocês estão aí? Amém? Por que quente? Porque cura. Porque cura. Então, a igreja, ela é um agente de refrigério. Segundo, a igreja é um agente de cura. Ok? Então, quando Jesus está dizendo, eu quero que vocês sejam quentes, mas não é quente de pentecostal, de pular, de plantar bananeira, de quebrar o salto do sapato. Não, não, não. É quente como agente de cura. Vocês estão aí? Amém. Amém? É quente de agente de cura. A igreja é um agente de cura. E a gente olha para o texto e acha que ser quente é cuspir fogo. Não é? Cuspir fogo. Fulano é quente. O que Jesus está dizendo na igreja é: vocês são e precisam ser agentes de cura. A presença de vocês precisam trazer cura. As pessoas precisam entrar aqui doentes e saírem, no mínimo, aliviadas. Tudo bem? Amém? Amanda, Isaías 53. Os 5 tipos de cura que Jesus trouxe para a igreja. Anota aí. Peraí. Os 5 tipos de cura que Jesus trouxe quando morreu na cruz. Pronto? Os 5 tipos de cura que Jesus trouxe quando morreu Na cruz. na cruz. Primeiro, pode anotar? Vou falar os 5 e daí você vai anotando. Depois eu repito. Cura da alma, cura da mente, cura espiritual, cura emocional, cura do corpo. Cura na alma, cura na mente, cura espiritual, cura emocional, cura no corpo. Cura na alma, cura na mente, cura espiritual, cura emocional e cura no corpo. A igreja, como agente de cura, tem que transmitir esses 5 tipos de cura. Vocês estão aí? Amém? Nós acreditamos que Jesus morreu? Oi? Vocês acreditam que Jesus morreu? Sim. Acreditam que ele ressuscitou? Sim. Acreditam que ele vai arrebatar a sua igreja? Sim. Sim. Ok. Então, se nós acreditamos em tudo isso, como agentes da cura que somos, tem que haver, dentro desse cenário, essas curas. Estamos isentos de sofrê-la? Não. Podemos sofrer? Sim. Porém, a igreja, como agente de cura, tem que transmitir cura.
Então, por exemplo, o camarada está depressivo, ele vai passar no médico. Ele precisa passar no médico. Dependendo da situação, ele vai tomar remédio. Sim ou não? Sim. Só que a depressão, ela não é uma enfermidade apenas física. Ela trabalha com o espiritual. Aqui, ó, juntinho. Então veja. Enquanto o médico te consulta e te passa um medicamento, a igreja te dá o suporte espiritual. Vocês estão me entendendo? Amém? Esse processo deveria ser mínimo, pouco, se a igreja trabalhasse essa questão. Porque muitas vezes um tratamento de depressão demora 4, 5 anos. Com as suas exceções, a maioria das vezes é porque a igreja não tem um papel, não trabalha o espiritual. E aí ela passa na consulta, ela toma remédio, e aí o que acontece? Fisicamente o remédio faz efeito, mas espiritualmente não faz. Ok? Não faz. Não tem ajuda espiritual. Então o que acontece? Sem ajuda espiritual, o remédio vai, ele vai e volta, gente. Ele vai e volta. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou pior do que hoje. Porque o remédio fez efeito naquele dia. Mas no outro dia, ela vem mais forte. O remédio não faz o efeito necessário. Porque ele não cura espiritualmente. Ele só cura fisicamente. Então a igreja tem um papel extraordinário nisso, no que se diz respeito ao espiritual. Ó, caminha junto. Ok? O problema... vamos pro texto. Isaías 50 aí? 50? Passa aí, Amanda. Mais um. É isso aí. Vamos lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas... Anota aí, risca aí na sua Bíblia. Primeiro, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Segundo, primeiro, vocês estão aí? Vou de novo. Eu falei quantos? 5. Falei 5, está no texto. Anota, risca aí, para você não esquecer. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vira, mano. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Terceiro, e moído pelas nossas iniquidades. Quarto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas. Quinto, fomos sarados. Tá aí, os 5. Que é o agente de cura chamado igreja, precisa proporcionar para os seus frequentadores. Então, primeiro ele me cura. Quando ele me cura, eu passo a ser um agente de cura. Ok? Amém? Aí eu respondo uma pergunta universal sua. Por que a gente fica doente? Por que eu passo por esses processos? Porque você é um agente de cura. Você não vai ser um agente de cura, você não vai ser um transmissor de cura sem antes ser curado da enfermidade que você vai curar. Ou seja, que você vai ser o agente de cura. Então, respondendo essa pergunta universal, por que eu passo por isso? Você passa por isso porque em um momento Deus vai te curar e você vai ser um agente de cura exatamente
no mesmo processo que você passou. Então tem circunstâncias que não é o diabo. Tem circunstâncias que é Deus. Aprenda isso. Que é quem? Deus. Então eu não posso ser um agente de cura para curar pessoas se eu nunca fui curado. Se eu nunca passei por aquele processo. Eu não vou saber lidar com aquilo. Porque eu nunca passei. Como é que eu vou ser um agente de cura na área da depressão se eu nunca passei por ela? Eu não sei nem para onde que vai isso. Eu estudo sobre ela, mas não sinto na pele, porque nunca passei. Então, quando eu vou falar com uma pessoa, eu vou usar os meus conhecimentos, mas não a minha vida vivida. É mais fácil para quem tem conhecimento ou para quem vivenciou? Quem vivenciou, misturar com conhecimento, vai ser show de bola. O interessante é, todo processo, aprendam isso, eu vivo isso. Todo processo que passo, eu passo ele literalmente, mas aprendo sobre. Então, eu tenho conhecimento de causa, mas tenho conhecimento de vida. Ok? Vocês estão aí ou não? Pastor, me explica, você passou uma depressão forte. Você viveu isso, você venceu. Estude sobre. O que causa a depressão? Quais são os remédios e para que servem? Qual é a causa? Da onde vem? Para que serve aquilo? Se tomar muito, o que acontece? Estude. Porque lá na frente, essa carteirinha do curso que você está fazendo, na agência de Cristo, vai servir. E vou te dar um conselho. Não questione, porque nessa faculdade você entra sem saber que foi matriculado. Nessa aqui da vida, eu me matriculo se eu quiser. Na faculdade de Deus, quando você menos espera, seu nome está lá. Você já está registrado e já está passando o processo das aulas. Então, quanto mais você entender que quem te matriculou foi Deus e Ele não volta atrás, mais rápido o teu processo vai passar. Então não brigue com aquele que tem todo o poder. Amém? Tem pessoas que estão estagiando e não sabem. Sabe o que é estagiar, não é? Você faz um curso, chega um momento do curso, antes do diploma, você precisa pegar uma experiência, estágio. O que é isso? Deus te leva ao extremo, é o estágio. E aí a gente entra em parafuso, porque a gente faz tudo certinho. Quando chega um momento da vida, aquilo que está assim, começa a fazer assim, ó. Virar de cabeça para baixo. E a gente não compreende o porquê. E aí você entende hoje que isso é um estágio. São as últimas etapas para o diploma final. Amém? Tudo bem, gente? Amém? Eu pergunto para vocês, nós estamos aqui e entram pessoas aqui depressivas, pessoas que vêm do mundo depressivas. Aqui não tem médico. Tem médico? Não tem. Que feio seria a igreja apenas indicar o médico, sem ter um diálogo. A pessoa vem aqui depressiva, eu estou depressiva, me ajude. Aí a gente pega o endereço do médico, ó, você vai nesse cara aqui que é bom. A gente pode até fazer isso, mas primeiro ela vai passar pela agência da igreja. Espiritualmente e fisicamente, para aqueles que passaram pelo processo de depressão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê, Tiago?
Chega uma pessoa aqui depressiva, o que você vai fazer? Se você não entende de nada de depressão, você vai fazer o quê? Cola lá no forninho. Conversa com ela. Ô irmã, conversa aí com a dona Chiquitita. Não é? Por quê? Porque ela vai saber conversar. Amém? Então a igreja é uma agência de cura. Aqui, ó, quantas são? Quantas são? 5. Então, na alma, na mente, espiritual, emocional e no corpo. Todos nós passamos por isso. 1, 2, 3, 5, nós passamos. E eu vou te dar uma notícia bombástica. Enquanto você estiver aqui, vou repetir, enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar pelos processos da cura. Amém? Tudo bem? Eu vou te explicar. Você venceu a depressão? Pegou o diploma? Tá quase? Se aveste não. Ele já te matriculou. Vamos embora. Ele já te matriculou em outra. Amém, gente? Vocês estão me entendendo ou não? Eu estou cansado. Estou em marcha lenta. Estou cansado. Qual é o terceiro? Esse é o terrível. Enquanto frio, eu sou um refrigério. Enquanto quente, eu sou cura. Enquanto morno, eu sou enfermidade. Amém? Jesus disse, você não é frio nem quente, você é tão morno que eu vou vomitar você da minha. Por que nós vomitamos? Porque o nosso organismo não está legal. Amém? Tudo bem? Então, eu sou um agente de refrigério, eu sou um agente de cura, mas cuidado, porque eu posso ser um agente de enfermidade. Ao invés das pessoas serem curadas aproximando de mim, elas podem ser feridas ou adoecidas se aproximando de mim. Então, cuidado na temperatura que você está. Você está frio? Refrigério. Você está quente? Você está quente? Cura. Mas se você estiver morno, você causa enfermidade. Amém? Tudo bem, gente? É isso que Deus quer? Não. Mas acontece? Por que vocês falam assim com tanta convicção? Hã? Não seja morno. As pessoas têm que se aproximar de nós e serem curadas, refrigeradas. Mas há casos que as pessoas estão bem, mas depois que encontram conosco ou nos ouvem, elas saem doentes. Eu posso ser sincero? Se eu não sou um agente de cura, não sou um agente de Deus, eu estou trabalhando para que reino? Oi? Vocês sabem? Tem ideia? Tem ideia, Amanda? Se eu sou agente de cura, de refrigério, eu estou trabalhando para que reino? De Deus. Mas se eu sou um agente morno, que adoeço e trago doença, eu sou agente de quem? Do Didi. Isso é muito sério. Amém? Eu
lembrados, eu já estou terminando. 2 minutos. Vocês estão lembrados de Jonas? Ele entrou no barco. Os marinheiros prepararam o barco, prepararam alimentos, prepararam tudo. Gastaram dinheiro, tudo, para a viagem. Por causa do agente morno, eles tiveram que jogar todo o mantimento no mar. É que a gente só presta atenção no Jonas que foi engolido pelo peixe. E esquecemos os marinheiros que ficaram no barco sem comida. Por causa de quem? Do Jonas. E é interessante que quando fizeram a entrevista com ele, perguntaram: quem é tu? O que fazes aí dormente? Quem é você? De onde você veio? O que ele disse? Vocês lembram o que ele disse? Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Então aprenda uma coisa: quando nós estamos com a nossa vida morna, nós somos um caos para alguém. Porque o Jonas foi embora pela baleia, o grande peixe, não é grande peixe, levou ele embora. Mas os marinheiros ficaram no prejuízo, porque eles viajaram sem comida, passaram necessidade e fome por causa do homem temente. Amém? E muitas vezes nós estamos no barco e falamos para o marinheiro: eu sou hebreu e temo ao Senhor, mas estou trazendo enfermidade. Tudo bem? Amém, gente? Vamos embora? Deu para entender alguma coisa? Sim ou não? Amém? Então anota aí. Anota aí para nós ir embora. Já vamos louvar a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Já fechou, mano? O que causa mornidão? Tem ideia? Como é que eu fico morno? Desobediência. Desobediência. Desobediência, muito bem. Desobediência me traz a ficar morno. Anota aí, desobediência. Segundo, preguiça. Terceiro, mundanismo. Quarto, falta de amor. Primeiro, Desobediência. segundo, preguiça. Terceiro, mundanismo. Quarto, falta de amor. Quinto, não dependo de Deus para nada. Tudo isso traz Mornidão. o quê? Mornidão. É isso aí. Eu não sei dizer essa palavra não. Morno. Qual foi a primeira? Desobediência. Toda vez que você diz não para Deus e não faz o que Ele manda você fazer, você esfria. Você fica morno. Amém? Você deixa de ser agente de cura, de refrigério, para ser agente morno. Cuidado. Deus mandou você fazer? Faça. Amém? Tem crente que diz assim: Deus, me perdoe, mas eu não vou fazer isso. E nós temos a sensação que Deus nos perdoou. Sim ou não? Sim. Eu vou te dar uma má notícia. Não te perdoa. Tá bom? Ele vai te cobrar. Mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Ah, pastor, mas eu não interessa. Quem mandou? Quem foi que mandou? Hã? Obedecer. Você está aqui no culto, de repente Deus toca no seu coração assim. Vai lá na Antônia e dá um abraço de quebrar o osso dela. Vou nada. Vou sair do meu lugar, vou nada.
Estou cansado. Eu acordo às 3:30 da manhã. Aí Isaías diz assim: tu és caco no meio de outros cacos. Ok? A gente não vai. Deus me perdoe, eu estou muito cansado. Manda outro. Manda outro. Ele manda outro? Manda. Ele manda. Só que ele vai cobrar de você. Tá anotadinho na agenda. Não se aveste não. Tá bom? Qualquer momento ele cobra. Segundo? Preguiça. Preguiça. Que preguiça é essa? Vou dizer, ó. Preguiça para agir as coisas. Preguiça ali é preguiça para fazer, agir nas coisas de Deus. Deus cobra. Eu acordo 3:30 da manhã, faça sol, faça chuva, mas não venho para o culto porque meu cabelo eu não cortei. Deus cobra. Oi? Amém? Porque tem coisas na nossa vida que não é desculpa, é preguiça. E ele sabe que é preguiça. Amém? Tudo bem? Então, o que me causa mormidão é preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar. Tudo isso traz mormidão. Tudo bem? Eu ia fazer essa pergunta, mas não responda não. Você tem preguiça de ler a Bíblia? Não responda. Tem preguiça? Você já começou a ler e dormiu? Não é isso, não é que passou. Aí é um perigo. Não é? Mas amando, isso é constância. Ok? E no outro dia você lê, dorme de novo. Isso é constância. Vai chegar uma hora que tua mente vai entender. E aí você vai diminuir esses. Tá bom? O nosso problema é que a gente deixa. Eu não entendi nada, aí para de ler. Ah, me deu sono, aí para de ler. E eu vou te dar uma notícia extraordinária. Deus vai cobrar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: medita na minha dia e noite. Então, se eu não medito, eu estou sendo o quê? Desobediente, gente. E ele vai cobrar essa desobediência. Pastor, traduzindo, Deus vai cobrar de quem não lê a sua palavra? Sim! Igual a noiva. Sim, vai cobrar. Nos seus mínimos detalhes. Então, corra enquanto há tempo. Terceiro, para a gente terminar? Mundanismo. Mundanismo. Que mundanismo é esse? Esse mundanismo aí é trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Vou dar um exemplo. Eu tenho 15 sapatos, mas hoje eu não vou para a igreja porque eu não tenho o 16º. Enjoado desses, então não vou. Hoje é ceia. Hoje é ceia. Pastor Tiago, hoje eu não vou, tá bom? Jesus sabe. Sabe, né? Aí eu estou aonde? Eu estou aonde? Acabou o culto, vamos orar, né? Não é? O que eu estou dizendo é que nós estamos trocando as coisas de Deus espirituais por coisas mundanas. Amém? Ok? Você pode passear? Pode. Você pode ir para o cinema? Pode. Mas não faça isso no dia de ceia, dia de culto. Faça isso não. Isso é um perigo para você. Você está forte? Está forte? A ponto de fazer essa troca? Não, eu conheço, não é aqui, é do outro lado. Eu conheço crente que deixa de ir para a ceia para ir passear no parque. E no outro dia vem com a cara mais lavada do mundo. Pastor, não vim na ceia hoje porque eu não estava bem.
E dá vontade de dar um tapa santo, porque a gente sabe. E isso é perigoso, porque isso causa mornidão. Trocar as coisas de Deus, isso aí é ser mundano. É trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Faça isso não, crente. Você vai viajar e a sua viagem deu exatamente na ceia, você marcou uma viagem. Você está doente, foi no dia da ceia, não tem problema, você vai ser cobrado por isso não. Agora, deixar o culto de domingo, tem crente que deixa de vir para a igreja para ir pro shopping passear. Cuidado! Pastor, eu não tenho tempo, trabalho a semana toda. É justificável. Olha essa justificação. Eu não tenho tempo durante a semana. Trabalho. Então eu preciso pegar um dia e sair com a minha família. Isso é honrável. Desde que esteja enquadrado ali. Não, realmente, você não tem tempo. Na semana trabalha, não dá tempo. Então eu só tenho o domingão. E é exatamente esse domingo que eu marquei, que é uma data que é comemorativa. Maravilha, não tem problema nenhum. Mas tem crente que fica viciado em trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Vocês estão me entendendo? Próximo. Ou acabou? Falta de amor. Falta de amor. Essa é terrível. Porque mormidão traduz mormidão aí. O que é ser morno? É ser indiferente. Isso aí, coloca aí. A gente termina. Ser frio, temperatura fria, é ter refrigério. Ter uma temperatura quente é um agente de cura. Mas o que é ser morno? É ser uma pessoa indiferente. Tá bom? Alguém sabe me dizer o que é isso? Ser indiferente? É não ligar, né? Não ligar. Já viu aquela frase assim? Você liga a televisão e está passando no jornal lá. No Arariba deu uma chuva que derrubou as casas, né? Derrubou as casas, as pessoas ficaram sem casa. Destruiu os móveis, destruiu tudo. Aí a pessoa olha para o acontecido e diz, graças a Deus. Cuidado com essas coisas. Antes ele do que graças a Deus que não foi comigo. Cuidado. Isso é morno. Isso é indiferença. Ainda agradece. O que eu falo então, pastor? Não faço não. Deus, eu te agradeço que não foi eu. Não faço não. O que você tem que fazer é, Senhor, tenha misericórdia dele. Usa pessoas para ajudá-lo. Entra no coração e na alma, refrigera aquela vida que está passando por esse processo. Amém? O problema de Laodiceia, na mornidão, era a indiferença. Ela disse, rico estou e de nada tenho falta. Não preciso de ninguém. Aí Jesus disse, tu é miserável. E ele foi forte, porque ele colocou ali, miserável, desgraçado, pobre e nu. Cego e nu. Amém? Isso é indiferença. Cuidado. Tudo bem? Amém? É o Tiago. Vaso, pai! Tudo bem contigo? Mas aí não é o Tiago que está me ligando. Quer falar não? Aí no domingo, chega aqui na igreja para adorar a Deus. Fulana Paz, eu te liguei tanto. Queria falar com você. Minha irmã, eu nem vi. Eu nem vi sua ligação. Eu nem vi sua ligação. Meu celular estava no mudo. Sem diferença. Jesus diz, trata melhor os teus inimigos do que os teus amigos.
Porque que recompensa você vai ter tratando bem os seus amigos? Os ímpios já fazem isso. A diferença está em você tratar bem os teus inimigos. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasa... Ah, vamos embora, fica em pé. Brasas vivas sobre a tua cabeça. Tem uma